Neste último mês, eu tive algumas experiências relacionadas ao ato de acolher, de amar. E eu quero compartilhar com você o que significa acolher alguém e o que significa nos acolher. Então, neste último mês, eu tive a experiência de encontrar com uma pessoa quase todos os dias quando ela chegava do trabalho. É um trabalho pesado, assim, né? Que essa pessoa faz, trabalhando com as mãos, com o corpo. Então, essa pessoa chegava quase todos os dias, durante vários dias, com um mal-estar, com um pouco de dor no corpo, com um mau humor. E muitas vezes, né, de todas essas vezes, eu estava ali esperando a pessoa. E imagina você esperar alguém que chega de mau humor. Essa vida, e eu tenho que trabalhar todos os dias, e é tudo muito difícil, e além do mais, além de ser um trabalho pesado, eu depois ainda tenho que fazer relatórios sobre tudo que eu fiz. Né? Você já deve ter tido essa experiência com alguém, ou talvez consigo mesmo. Mas eu observei isso. E eu não posso negar para você que isso já aconteceu comigo no passado. E o que acontecia é que eu reagia. Vinha alguém de mau humor e eu aqui pensava, puxa, eu tô aqui esperando de braços abertos pra gente bater um papo, sair, comer. E a pessoa chega nesse mau humor, será que é comigo? O que foi que eu fiz? Né? A gente se identifica, projeta, se põe na situação, cria uma história, e eu já fiz muito isso. Mas dessa vez eu fiquei observando, né? Alguns dias, essa chegada, não muito calorosa, e pensei, como eu gostaria de ser tratada, o que eu gostaria que acontecesse comigo se eu tivesse nessa situação. Então eu fiz um experimento, né? A pessoa chegou e começou a mesma onda de reclamações. Então eu fiquei muito tranquila e, para falar a verdade para você, eu tinha feito algumas horas de meditação e de mantra e de relaxamento, ou seja, eu estava bem preparada, né? Então a pessoa chegou, começou essa onda de reclamações e uma cara fechada, assim, mau humor. E eu cheguei perto e falei assim, onde que dói? Dói minhas mãos. Peguei um creminho meu e comecei a massagear as mãos da pessoa. Massageei as mãos e fui batendo papinho, tranquilo. E depois a outra mão. E depois os braços. Depois eu falei, o que mais dói? Meus pés. Tá bom, daqui seu pé. Massageei um pouquinho os pés, um pouquinho pelas pernas. Depois fui um pouco aqui no pescoço. Fiquei quase uma hora conversando, amenidades, fazendo uma suave massagem. Depois convidei a pessoa para comer e a gente continuou ali, um momento legal de conversa. E todo aquele mau humor, as dores e a reclamação foram assim se dissolvendo neste acolhimento. E para mim isso foi uma lição que eu mesma aprendi e
continuei fazendo, não só nessa situação, mas em outras, assim, a situação de tem alguém mal-humorado, tem algo que pode ser melhor acolhido, melhor amado, para que esse momento se transforme de alguma forma, ou não se transforme, apenas seja acolhido, né? E tive essa experiência que foi muito interessante para mim, fora, no externo. Mas depois, aqui na Costa Rica, nesse retiro que eu fiz com o Tom Compton, eu tive a mesma experiência que eu venho aqui compartilhando com você, que é de acolher as partes em mim que eu vinha também falando, não, isso eu não gosto de ser assim. Essa Kátia aí não, esse pedacinho não. Essa menina, teve um pedaço que foi isso, essa menina adolescente de uns 15, 16 anos, com espinha, meio desengonçadinha, que não sabia falar direito, essa aí eu não gosto. Então, não. And I'm learning and realizing over time, real love welcomes everything as it is. Like it's just welcoming of everything as it is, and it's not blind. You know, like it welcomes violence, and but it's not sitting there going, "Oh, it wasn't really violent." You know, it welcomes violence. It knows what violence is, and it welcomes it anyway. And as well as it welcomes better than, it welcomes all the beautiful qualities and all the ugly qualities of being human. Então, eu percebi como se fosse assim uns monstrinhos internos que tem um desejo fora, tem um desejo de chamar atenção, como a gente já falou antes, mas tem um desejo de transformar coisas no mundo. Vou te dar um exemplo. Você já viu quando uma criança, um filho, uma criança que você conhece, você sente que precisa educar essa criança e você tem até um pouco de violência nessa educação, né? Os educadores que agridem verbalmente, agridem fisicamente ou perdem a paciência. O que esse educador está querendo, né? Lá no fundo. Eu como mãe, assim, né? Quando eu fui assim mais rígida com minhas filhas, o que eu estava querendo lá? Eu estava querendo que ela fosse educada. Para quê? Para que tivesse um bom comportamento social. Para quê? Para que tivesse uma aprovação da sociedade. Para quê? Para que fosse amada. Então eu fui percebendo em muitas coisas em mim que são agressivas para fora, ou não amorosas para fora, com a intenção final de amor. Quantas vezes você não bota o dedo na cara de uma pessoa assim, o que você deseja que ela te ame, que ela te respeite? Quantas vezes você não agrediu, ou pelo menos mentalmente não agrediu alguém no trânsito? Mas o que você queria lá no fundo mesmo, com aquela agressão? Que a pessoa se comportasse bem no trânsito, e fosse respeitosa, e fosse atenciosa com os outros motoristas ou pedestres. Então, só perceba assim que no final, mesmo quando a gente agride internamente ou externamente, o que a gente está desejando lá na frente é o amor. Porque não existe nada além disso. Só há amor mesmo, né? A gente muitas vezes entende esse conceito, mas ele tem que dissolver todas as nossas armaduras contra isso. Então, a minha experiência, quando eu olhei esses monstrinhos internos, aquela parte em mim que não perdoava, aquela parte em mim que quer agredir o outro, que quer, né? E eu consegui escrever e depois trazer para mim. Sabe qual foi a minha primeira reação? De chorar muito. Como uma criança que finalmente encontra a mãe e é acolhida
nos braços da mãe. Essa minha experiência de acolhimento fora e acolhimento de mim mesma me trouxe profundamente uma compreensão de que só há amor, de que o amor é de fato o maior de todos os poderes. E eu quero ler um poema para você. Esse poema é de Hafiz. E ele diz assim: mesmo depois de todo esse tempo, o sol nunca disse para a terra: você me deve. Veja o que acontece com um amor como este. A sua luz ilumina todo o mundo. Que você seja um sol e ilumine, ilumine, ilumine cada vez mais. Eu te convido de novo a assinar o nosso canal e acionar o sininho de notificação. Deixa um gostei para mim no vídeo se você gostou e um comentário para mim. Se você quiser ainda mais, ter mais contato comigo e ser notificado dos vídeos e de eventos que eu faço, clique, por favor, aqui no descritivo do vídeo, tem um link que você vai lá, deixa para mim sua informação e a gente fica um pouquinho mais próximo.